Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PLME número 12. Dando prosseguimento à nossa série, falaremos hoje de mais uma entrada ou mais um capítulo do Manual de Epicteto, como sempre fazendo uso da tradução de Aldo Dinucci e Alfredo Julian, colocada em domínio público há alguns anos. Por meio da transcrição aqui embaixo, na área de descrição do vídeo, você poderá acompanhar essa leitura e também, se desejar, ter acesso ao PDF lá no Internet Archive. Link aqui embaixo também. Então veremos o que Epicteto nos diz neste ponto de seu manual, tal qual suas palavras foram, tais quais suas palavras foram colocadas, por escrito por seu discípulo Flávio Arriano. 15. Lembra que é preciso que te comportes como em um banquete. Uma iguaria que está sendo servida chega a ti, estendendo a mão, toma a tua parte disciplinadamente. Passa ao largo, não a persigas. Ainda não chegou? Não projetes o desejo, mas espera até que venha a ti. Age do mesmo modo em relação aos teus filhos, à tua mulher, aos cargos, à riqueza, e um dia serás um valoroso conviva dos deuses. Porém, se não tomares as coisas, mesmo quando sejam colocadas diante de ti, mas as desdenhares, nesse momento não somente serás um conviva dos deuses, mas governarás com eles. Agindo dessa maneira, Diógenes, Heráclito e seus semelhantes foram, por mérito, divinos e assim foram chamados. Nós temos aqui mais uma entrada, mais um capítulo, em que se fala dos bens supostos que a vida pode oferecer. Coisas que, no vocabulário técnico dos estoicos, seriam consideradas indiferentes, preferíveis. Seriam consideradas coisas que em si não têm valor, mas que, do ponto de vista de uma vida civilizada razoável e de uma participação cívica considerável, podem ser interessantes. Então, nós sabemos que há filósofos na história da filosofia que se retiraram, por assim dizer, do mundo, filósofos que viveram em grande isolamento, sem muitas relações sociais, que se dedicaram de corpo e alma, digamos assim, à sua atividade filosófica, e há filósofos mais integrados à vida social, que tiveram esposa, filhos, cargos, posições na academia, ou na hierarquia de poder, ou, enfim, em qualquer outra profissão, e há, evidentemente, essas duas possibilidades, por assim dizer. Então, filósofos mais retirados da vida social e filósofos mais integrados à vida social. Do ponto de vista estoico, esta integração à vida social pode ter as suas vantagens, sobretudo no que diz respeito ao exercício da areté pessoal, ao exercício da excelência ou da virtude que o indivíduo em que o indivíduo pode se engajar. Então, ter um cargo, uma posição, ter família, filhos, podem constituir um teatro, um terreno, um espaço de exercício de boas qualidades, de exercício de boa conduta, e mesmo algo que permita a boa participação na vida cívica ou na vida política. Então são coisas que, do ponto de vista estoico, embora sejam consideradas indiferentes, podem dar aso a um exercício de boas qualidades, ok? Agora, aquilo que o indivíduo não deve fazer, se ele de fato quer progredir, se ele de fato é um procopton, se ele de fato é alguém que caminha na direção da sabedoria, é apegar-se a essas coisas, apegar-se a essas circunstâncias e mesmo a essas pessoas. Porque, como nós já vimos em outros pontos do Manual de Epicteto, por exemplo, lá
na entrada de número 7 e na entrada de número 11, essas coisas, essas pessoas, essas circunstâncias que podem ter a sua utilidade e mesmo podem dar satisfação, são todas transitórias, são todas coisas provisórias. Fala-se, por exemplo, em 7 da metáfora da hospedaria. Então, você tem talvez mulher, filhos, uma reputação, um cargo, um emprego, mas são todas coisas que você deixará um dia ou que deixarão você um dia. E a sua disposição interior face a essas coisas deve ser, de acordo com Epicteto e os demais estoicos, como a de alguém que sabe que está em uma posição provisória e que deixará tudo isso em algum momento. Então, você desfruta dessas coisas, você se relaciona com essas pessoas, mas como alguém que ocupa um quarto em um hotel, em uma hospedaria. Lá na entrada de número 11, nós temos uma outra metáfora relacionada a esta, que é a do navio, né, em que alguém pode descer, um navio que faz paradas, que faz escalas. Você pode descer, pode, enfim, se divertir na praia, pode catar conchinhas, pode, enfim, se divertir com um peixe, conversar com quem está ali, mas há momentos em que se volta para o navio. Né? Voltar ao navio quer dizer aí atender ao chamado do destino, de Deus, qualquer coisa assim. E aqui nós temos uma outra metáfora, esta já mais comum na antiguidade, que é a do banquete. Okay? Veja-se que há uma luz particularmente positiva para essas coisas, porque num banquete as pessoas aproveitam, se divertem, né? Usufruem daquilo que lhes é dado. Lembra, memneso, né? Então, novamente, uma entrada com lembra, porque o manual foi escrito por alguém que já tinha tomado parte nas aulas de Epicteto, foi algo feito para rememorar, né? É uma entrada, é um início, né, de entrada, melhor dizendo, é uma fórmula inicial bastante comum, tanto no manual de Epicteto quanto nas meditações de Marco Aurélio, né? Porque são coisas das quais nós nos esquecemos e, portanto, precisam ser trazidas à memória de tempos em tempos. Lembra que é preciso que te comportes como em um banquete. Então a vida é um banquete. A vida nos oferece uma série de coisas encantadoras, né? Uma iguaria que está servida chega até ti, o prato com as iguarias, os acepipes, chegou até você, estendendo a mão, toma a tua parte disciplinadamente. Tome uma parte disso. Né? O que são essas iguarias oferecidas? Coisas que podem, sim, dar algum nível de satisfação. Por exemplo, uma casa, um emprego, uma posição social, uma reputação boa, enfim, família, amigos, todas essas coisas, né? Tem um valor relativo, tem um valor na sua precariedade, na sua impermanência, mas é um valor que se perde, né, com o tempo, de acordo com uma filosofia como a dos estoicos. Então, toma a tua parte com comedimento, com, enfim, disciplina, né? Sem querer tomar tudo. Né? Aquelas pessoas que veem uma mesa de brigadeiros e já vão enfiando tudo na bolsa, enfim, não seja essa pessoa, né? Porque isso é uma avidez, é uma ambição desmesurada, né? Passa ao largo, então o garçom passa longe, neste caso o servo, não traz até você o prato com as delícias, né? Não a persigas, não vá atrás disso. Aqui é um conselho, uma ideia que parecem coisas contraintuitivas nos dias de hoje, porque tudo o que se diz é que as pessoas devem ser ávidas, ambiciosas, jamais estarem satisfeitas. Aqui não. Né? Se algo não lhe é oferecido, se alguma benesse do destino não lhe é dada, se algum sorriso da fortuna não lhe é oferecido, não vá atrás disso, porque, de acordo com o Epicteto, em outro momento, isto voltará. Em outro momento, alguém oferecerá, por exemplo, outro prato.
ainda não chegou, não projetes o desejo. E toda esta entrada, de uma certa maneira, se estrutura na noção da psicologia estoica, que é órexis, né? Desejo. Então, o desejo, para os estoicos, é algo que está sob controle do indivíduo, é uma coisa que é encargo de cada um de nós, e nós podemos regulá-lo, calibrá-lo, comandá-lo mesmo. Então, ir atrás daquilo que não está à nossa disposição ou não nos é oferecido, para os estoicos, né, é algo que pode trazer uma série de implicações ruins. Então, não projetes o desejo, mas espera que venha até ti. Então haverá a sua vez, chegará a sua vez, né, de acordo com Epicteto, de acordo com esta metáfora do banquete. Age do mesmo modo em relação aos teus filhos. Aqui ele vai explicitar os termos da sua figuração. A tua mulher aos cargos, a riqueza. E um dia serás um valoroso conviva dos deuses. Não que estas coisas não possam ser desfrutadas, não que estas coisas não possam dar prazer, mas o que ele está dizendo é que não se deve agir com relação a essas pessoas, a essas coisas, a essas circunstâncias, com sofreguidão, com ânsia, né? Com demasiada avidez ou ambição. Porque todas essas coisas estão fora do nosso controle, não são encargos nossos, são perecíveis, são retiráveis, né? Podem ir embora, podem nos abandonar, ok? É impossível não pensar aqui na deusa romana da fortuna. A fortuna que uma hora concede coisas para o indivíduo, no outro momento tira essas coisas deste indivíduo, dá para outro, e por aí vai. Então a fortuna que vai alternando os bens e os males entre os indivíduos. A fortuna é algo, por exemplo, em que Sêneca insiste em alguns pontos. No caso de um indivíduo de cultura grega, já há outras figurações, né? outras evocações. Né? Mas os romanos falavam da fortuna, como a fortuna governa o mundo, como ela muda, como ela ora exalta o indivíduo, ora o rebaixa, ora coloca uma pessoa no poder, ora atira, ora põe em desgraça uma pessoa. Né? Nós vemos, por exemplo, que nos dias de hoje, em que há a tal da cultura do cancelamento, como a fortuna age, por assim dizer. Né? Então, um indivíduo que parecia estar com tudo, dá uma declaração infeliz e no dia seguinte já não é ninguém mais. Alguém que parecia estar com toda a popularidade começa a declinar na sua audiência, vai se tornando menos relevante com o tempo. Então, há uma mutabilidade de todas as coisas que se impõe também na distribuição daquilo que é percebido como bem e naquilo que é percebido como mal. Na distribuição de bens e males supostos, ok? E essa percepção, no entendimento dos estoicos, é a sabedoria. E quanto mais internalizada ela estiver, mais sábio é o indivíduo. Quanto mais esse indivíduo agir com plena consciência da mutabilidade de todas as coisas, do caráter, por vezes indiscriminado, das mudanças, mais sábio esse indivíduo é, de acordo com os estoicos. Né? Então, não que mulher, casamento, vida familiar, amigos, cargos, riqueza sejam coisas sem importância, e do ponto de vista social são coisas que facilitam a vida, né, por assim dizer. Mas são coisas todas mutáveis, transformáveis, que podem se perder. Né, podem se perder. Penso, por exemplo, na vida de Luís XIV, talvez o rei mais poderoso da história da França, mas que teve uma velhice extremamente triste, amargurada, porque ele perdeu praticamente toda a sua família. Então, a sua família se tornou bastante menos numerosa no final da sua vida. Então, veja como mesmo os poderosos podem sofrer essas coisas, estão sujeitos a tudo isso. Né? Porém, se não tomares as coisas, mesmo quando sejam colocadas diante de ti, mas as desdenhares, nesse momento não somente serás um conviva dos deuses. Então, o que é ser um conviva dos deuses? É justamente tomar a sua porção de maneira disciplinada, comedida,
no momento certo, sem a ânsia, a sofreguidão, sem se colocar no enredo, no enredar dos desejos. Mas, diz Epicteto, existe uma alternativa ainda melhor do que essa, que é justamente a de não ter nenhum tipo de contato com essas coisas, a de se abster dessas coisas, tá? De não querer tomar essas coisas. Então, mencionei aqui no início da explicação a possibilidade dos filósofos se retirarem parcialmente do mundo, isolarem-se, não terem família, dedicarem-se completamente à sua atividade filosófica. E é disso que ele está falando, porque ele mesmo vivia nessas condições. Ele mesmo, o Epicteto, não tinha mulher, não tinha filhos, tinha uma posição de professor numa escola ali em Nicópolis, portanto já tinha deixado de lado a vontade de participação política que talvez o tenha caracterizado na juventude, então ele tinha abdicado disso também. Então isso para ele era uma posição melhor e ele estava imitando indivíduos, a seu ver, que não apenas eram convivas dos deuses, mas que também tinham o mesmo poder dos deuses, também governavam com os deuses. E agindo dessa maneira, Diógenes o cínico, Diógenes o cão, né, aquele que diante de Alexandre disse que só queria o sol, que pede que ele se afaste, e Heráclito, que também tinha uma relação muito complicada com os efésios, não participava da vida política de Éfeso, são exemplos melhores, né? E seus semelhantes foram por mérito divinos e assim foram chamados. Então, para ele, Heráclito e Diógenes, que tem uma certa distância de toda essa vida civil, de toda essa vida mundana, por assim dizer, são exemplos ainda mais altos. Não que viver como alguém que se aproveita de um banquete, como alguém que usufrui aquilo que um banquete tem a oferecer, não seja bom. Mas o melhor para ele é justamente ver, mesmo nessas iguarias, algo possivelmente enganoso, possivelmente, enfim, algo que possivelmente pode trazer dissabores, frustrações, né, porque justamente se trata de coisas que não duram, né, de coisas que são provisórias. E apenas para terminar aqui, vemos uma representação da roda da fortuna, né, no tarô de Marsella. Nós vemos aqui como esta roda vai girando e vai levando uma pessoa para cima, vai colocando para baixo, colocando outra para cima. Eu gosto do aspecto simiesco, né, que tem essas figuras aqui, todas têm cauda, e esse aspecto simiesco mostra que qualquer um pode ser exaltado pela fortuna, pelas circunstâncias, ou derrubado por essa mesma força. Qualquer um. Então, isso não importa muito. E, portanto, o indivíduo não pode fiar-se na fortuna, não pode confiar na fortuna, porque ela é mutável, né? Ela é completamente instável. E o que é melhor, de acordo com Epicteto, agir como alguém que está numa hospedaria, ou agir como alguém que está fazendo uma parada numa longa viagem de mar, ou agir como alguém que está num banquete. Então, saber da provisoriedade das coisas, da mutabilidade de tudo quanto existe. Agir com plena consciência de que essa é a regra do jogo. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal, enfim, tudo aquilo que se pede. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.